Bom dia a todos. Bem, a gente vai falar um pouquinho, para estimular um pouquinho a discussão, sobre um tema em que hoje já corresponde a 10% das cirurgias cervicais, que é a mielopatia espondilótica. Então já virou problema de saúde pública, né? E o que a gente vai tratar? Se a gente observar essa figura do Feelings, a gente vai ver que a gente não sabe o que está tratando, né? Quando não sabe o que está tratando, a gente não sabe como vai tratar. Já começa a conversa aí. Porque é muita coisa. Alguma coisa está acontecendo nessa coluna cervical, em que você está levando a micromovimentos, microtraumas, e que vai alterar toda a histologia dessa coluna cervical, e que não tem correspondência entre exame radiográfico e clínica. Então já começa que você não adianta ver um exame muito bonito, muito feio, e não tem correlação com a clínica. Então vamos tratar como? Meu tema é cirurgia. Então a gente vê lá que é um caso de saúde pública, e isso foi bom porque estimulou as grandes sociedades a procurarem pesquisa e fazer estudos de ver como se tratar isso. Porque até então você não tinha como sistematizar esses pacientes. Se você não tem como sistematizar, não tem como tratar. Então já começa aí. E as tentativas nesse século de tentar sistematizar geraram uma série de diretrizes que a gente vai discutir lá na frente e que a gente está tentando normatizar isso. Então não adianta a gente ter um exame muito feio, não adianta a gente ter nada disso que não vai melhorar nada. Então, a gente já tem a noção já instalada na nossa cabeça que os pacientes que têm uma mielopatia grave ou severa, a gente tem que descomprimir aquilo ali. É o que o neuro faz, o que o ortopedista faz. Tem um nervo comprimido, uma medula comprimida, você vai lá e descomprime aquilo. O paciente tem clínica, nada mais lógico que ir lá e descomprimir isso. Isso vai melhorar? Olha, não melhora. Não melhora porque já tem a lesão. Essa média desses pacientes chegar na mão do cirurgião é mais de 2 anos. São 2 anos de lesão medular. A medula cervical ela não tem a capacidade de restaurar a sua função muito rápida. Já houve lesão. Acabou, a Inês está morta. Então, não adianta mais ficar depois que chega o paciente já com um joa baixo. Ah, vai ficar bom. A gente sabe que quando descomprime no tempo certo, olha que coisa boa, 2/3 ficam bons. E esse 1/3? Acabou. Então, a estatística está contra a gente. E como é que a gente vai abrir isso? Vamos abrir pela frente, vamos abrir por trás? Ninguém sabe, não adianta. Não adianta que os estudos são vários, a gente pode discutir aqui a tarde inteira, que não vamos discutir. Aí entra o quê? Entra o expertise, a voz do doutor. Olha, na minha opinião, não dou conta mais, né, gente? Não tem mais espaço, mas na minha opinião. Então, a gente hoje tem que procurar algum tipo de orientação. Então, nós vamos colocar lá. Qual que é a melhor via? É sabido que o acesso posterior complica mais do que o acesso anterior. O neuro trabalha muito bem com cirurgia anterior e a gente ia 1 nível, depois passou para 2 níveis, quando era osso. Hoje, com esses cages modernos, acabou que está fazendo 5 níveis. Tudo bem, não precisa também ser tanto. Aí falava, tinha um limite que era até 4 níveis, se o paciente não tivesse com cifose, vamos por trás. Mas o índice de complicação, principalmente lesão de C5, varia de 3%, em alguns estudos que eu não acredito muito, até 30% de lesão de raiz de C5. Então, você descomprime aquela medula, fica lindo e o paciente sai com um déficit maior do que entrou. Então, pera lá, a cirurgia prejudica mais do que salva? Sim, em muitos casos, sim. E é o que a gente tem visto. Então, é um caso de saúde pública, a gente sabe que a disfagia ela é subnotificada, a gente sabe que até 70% dos acessos anteriores não é tão simples assim, a gente vê que tem disfagia que ela é subnotificada, mas a lesão de C5 em descompressão posterior, ela é real. E aí vem os casos, o cara coloca, nossa, mas eu coloquei um atrodese no paciente 2 níveis, o cara está jogando tênis com 1 mês de cirurgia. Não, a gente não tem mais espaço para isso, né? O equilíbrio cervical, a gente já sabe que o SF36, em quem foi atrodesado com uma lordose
fisiológico, o doutor colocou lá bonitinho, ele tem um resultado melhor, todos os trabalhos mostram para a gente. Agora o cara vai, artrodese o paciente em cifose, no mínimo ele vai ter dor cervical, não tem jeito. Cifose dessa aí com SBA acima de 4 centímetros, já está provado que o paciente vai ter uma cervicalgia postural. O sinal intramedular. É clássica essa figura de livro de trabalho, de 2010, em que a gente vê, se está em T2, as lesões estão classificando 1, 2 e 3, mas quando tem em T2, em T1, o hipossinal, aí, meu amigo, já teve a lesão, já está estruturada, não tem mal o que fazer. O paciente vai ter uma sequela, no mínimo, aquela lá. Ainda quando você descomprimir, ele pode ter uma lesão de C5 ainda. Mais a infecção, mais aquela lista de compras que colocou ali, todo mundo está colocando isso agora, a lista de compras de complicações da cirurgia posterior. Então, uma vez que você já tem uma lesão instalada, histológica, não há o que fazer. Os fatores de risco, a gente sabe o que a gente tem de feeling. E que o paciente que tem uma estenose de canal, o paciente que tem uma radiculopatia que está progressivo, uma área vai compensar você descomprimir ele. Qual que é a história natural daqueles pacientes que têm uma manutenção clínica? Mesmo paciente que está assintomático ou sintomático, 8% vai piorar em um ano. Em média, 22% dos trabalhos que colocaram mais de 200 casos, em 4 anos, 22% vão ter algum nível de piora. Então, você vai calcular, se o seu índice de complicação em 4 anos for menos de 22% com a cirurgia, que não é, a cirurgia chega a 30% de complicação. Então, faça a conta. 30% menos 22% está perdendo em 8%. Então, não vamos entrar em cirurgia em que a gente já entra perdendo para o paciente. Então, quando colocou essa, que saiu ano passado, tentando colocar a diretriz para essa doença cervical melopática, a gente sabe que tem um nível de evidência forte, de moderada, com recomendação forte, para quem tem severo. Já está clássico. Quem tem moderada, também está tranquilo, que a parte 2 está ótimo. Meu problema é quando a gente entra aqui. A média, que é o grupo 3, ou o que não tem mielopatia. O grupo 3, a gente quer operar esse paciente. A gente sabe que tem boa qualidade de vida, você tem em boas mãos, você tem uma boa descompressão, você tem um equilíbrio sagital desse seu pescoço. Ele tem um resultado melhor em qualidade de vida. Então, tem indicação cirúrgica? Tem sim, a meu ver. Essa indicação, se o paciente tiver uma mielopatia progressiva, se tiver sinal de radiculopatia, que não está melhorando, se ele tentou um tratamento de reabilitação em centro de referência, não é aquela fisioterapia no fim da esquina, não, gente. É alguém que saiba mexer com aquilo ali e não fazer reabilitação com um paciente com manipulação, porque esse paciente tem um canal estreito cervical congênito, esse paciente ele pode se beneficiar com descompressão. Então, esse paciente, apesar de ter um nível de evidência baixo, a gente tem uma recomendação fraca, mas a gente descomprime, a meu ver, melhora com isso aí. E esse paciente que não tem mielopatia, que fica na nossa cabeça, cirurgia de descompressão não é profilática. Profilaxia é só tirar pênis de astronauta. A gente não faz cirurgia para que você tenha um risco de complicação maior do que a doença. Então, não se deve fazer isso, a meu ver. Da literatura também. Então, a gente vê esse trabalho agora, que saiu agora o recente, em que a qualidade de vida desses pacientes, publicado agora em abril, no Neurosurgery, que a qualidade de vida dos pacientes que houve descompressão em óleo sintomático é muito melhor de quem não operou. Apesar dessa descrição, em que o índice de complicação do trabalho do colega lá de Toronto, que estão envolvidos bem nisso aí, com isso que a gente viu, que o índice de complicação é muito abaixo do que a média histórica que a gente vê. Então, a gente vê lá a raiz C5 de 3%, que a gente tem um normal de 30%, ou uma média de 16% no Anel Rio. Então, a gente vê o tipo de cirurgia que é feita. Se a gente olhar no primeiro quadro, é muita cirurgia para se fazer, ou seja, não tem ainda um foco. O que a cirurgia vai ser anterior ou posterior? Vai depender do feeling do doutor. Obrigado. Queria agradecer à comissão organizadora, né, Dr. Cando, Dr. Oscar, pelo convite. Dentro de um congresso de cirurgia, né, eu vou ter que defender um ponto de vista conservador, né, eu diria que eu sou o azarão do dia, né, do Crossfire, mas vamos tentar, né, com argumentos, bons argumentos, a gente defender a posição do tratamento conservador. Então, o Dr. Márcio já falou um pouquinho sobre a doença que a gente está falando, mielopatia cervical espondilótica, compressão da medula decorrente de alterações degenerativas da coluna.
E a classificação mais utilizada para análise clínica dos pacientes é a escala de Dion modificada, a escala da Associação Ortopédica Japonesa. A original envolvia a habilidade da pessoa comer com o chopstick, com o hashi, né? Não é todo mundo que come, na verdade foi trocado por a habilidade de abotoar. Geralmente ela vai até 16 pontos e considera-se, varia um pouco, né, na literatura, os pacientes que têm mielopatia leve e os pacientes que têm Dior acima de 13, maior ou igual a 13. E a gente já começa numa desvantagem a respeito de tratamentos, porque existe uma infinidade de trabalhos que falam sobre tratamento cirúrgico e, comparando com o tratamento cirúrgico, existe uma rarefação de trabalhos que tratam de tratamento conservador. Mas a gente vai tentar selecionar alguns que são importantes aqui. E como o Felling já coloca, é fundamental que a pessoa que vai propor um tratamento para o paciente, ele conheça a história natural da doença, né, que a pessoa não seja, eventualmente, mais agressiva do que a própria história natural da doença. E falando em medicina baseada em evidência, a grande parte dos trabalhos mostra que de 20% a 60% dos pacientes, eles acabam piorando, né, com o tempo, na avaliação clínica dos pacientes. E essa revisão sistemática sugere que, então, eles sejam tratados por esse motivo. Só que a gente pode olhar também por outro prisma. Se 20% a 60% dos pacientes eles vão piorar, é possível que 40% a 80% deixem ser tratados de maneira inadequada. A gente não precisaria ter tratado esses pacientes. E cirurgia a gente vai ver tem complicação. Então, esse é o nosso argumento principal. A estratégia, né, na verdade, a doença da medula, né, a gente tem dois eventos bastante bem estabelecidos. O primeiro deles é a isquemia. Esse aqui a gente está curando a medula com laminina, cura os vasos da medula, uma situação normal. E na situação da mielopatia cervical espondilótica, a gente observa uma rarefação desses vasos aí. Então, o primeiro ponto é o ponto da isquemia da medula. E o papel fundamental também, segundo passo, é a inflamação. Aqui a gente vê os motoneurônios corados em vermelho, a gente vê aqui uma enzima que está associada ao processo de apoptose, a morte celular programada, caspase, induzida por interleucinas pró-inflamatórias que estão presentes nesse processo de mielopatia cervical. E no final você observa que existe uma predominância de apoptose nos motoneurônios também. Então, a gente tem comumente também associado a mielopatia sintomas de segundo neurônio motor. Não é raro. A gente tem tratos longos, mas tem também segundo neurônio motor. E não dá para falar de história natural da doença sem falar desse trabalho clássico do Clark e Robinson, um grupo inglês, publicou esse trabalho em 50, na década de 50, mas até hoje ele é muito citado. Ele cria praticamente 3 padrões diferentes de progressão da doença na mielopatia cervical. O primeiro deles aí, uma piora lenta e progressiva. A gente observa esse tipo de padrão em 20% dos pacientes. Um segundo grupo de pacientes, a gente observa uma queda abrupta das funções neurológicas, mas o paciente ele permanece estável pelo resto da vida. Isso é a minoria, são 5% dos pacientes. Mas a grande maioria que eu queria ressaltar são esses pacientes daqui. Eles têm longos períodos assintomáticos e têm pequenas quedas da função neurológica. Depois, o padrão que eles chamam de escada. Esse é o mais comum. 75% dos pacientes acabam se comportando dessa forma. Ele observou mais de 120 pacientes numa coorte prospectiva. Então, foi conjecturado. O que será que causa essa piora neurológica nesses pacientes aqui? O que acontece nesse momento aqui que a paciente piora? Então, foi pensado que pequenos traumas em medulas já previamente comprimidas pudessem gerar esse déficit neurológico. Só que aí o que acontece? A gente vai para a literatura, são poucos estudos que estudaram essa correlação. Tem 2 estudos importantes que tentaram ver essa relação de pequenos traumas com piora neurológica nos pacientes que têm mielopatia cervical. E pasmem vocês, uma coisa que a gente tem na cabeça que o paciente piora, eles não observaram mudança. Os pacientes que tinham mielopatia cervical na imagem, mas tiveram trauma, não tiveram piora, diferente daqueles que não tiveram trauma. Esses 2 trabalhos falam isso para a gente. Então, essa revisão sistemática fala que não há um papel ainda definido do trauma na piora neurológica desses pacientes, que às vezes é um dos grandes argumentos da gente indicar a cirurgia nos pacientes que têm uma certa compressão, mas estão oligosintomáticos. E começam a surgir diversos trabalhos, definindo um pouco o papel do tratamento conservador. Um deles aqui publicado em 2006, falando que o tratamento clínico conservador ele pode prevenir a progressão da doença, inclusive melhorar os sintomas da mielopatia, principalmente em pacientes com mielopatia leve. Mas como o Dr. Vian falou, não dá para a gente ficar baseando a medicina hoje em dia em relatos de casos, são séries de casos também. Aqui, um grupo japonês, eles têm bastante essa entidade, que é a ossificação do ligamento no tendão posterior, um caso emblemático aqui, uma mielopatia em termos de imagem bastante importante, mas que foi manejada de maneira conservadora e de maneira adequada durante bastante tempo, não piorou. Mas a gente não pode se basear exatamente em relatos de casos, a gente tem que buscar melhor evidência. Entre eles, então, a gente vai tentar buscar essa resposta para a gente nas revisões temáticas e nos estudos prospectivos randomizados. São poucos trabalhos prospectivos, mas eu vou tentar delinear algum deles aqui, mostrar alguns para vocês aí. Essa é uma coorte prospectiva, braço único, envolveu somente pacientes com tratamento conservador, 66 pacientes com follow-up médio de 4 anos.
E nesses 4 anos, 19% dos pacientes eles pioraram. Quer dizer, no outro braço, 80% ficou bem, né? Ficou normal, ficou estável. Ele observou que esse segmento que piorou, eles tinham em exames pré-operatórios alterações de eletroneuromiografia, ou alguns pacientes fizeram potencial evocado somato sensitivo pré-operatório também. Esse paciente tinha um risco maior de piorar no pós-operatório. É mais uma coorte perspectiva de braço único, somente pacientes manejados de maneira conservadora, 56 pacientes, 3 meses de follow-up médio, piora em 11 pacientes. Você veja que esse número aqui é parecido também, né? 19% de piora nesse período. Quer dizer, 80% não piorou. O grupo que piorou apresentava compressão circunferencial da medula. Ele estratificou o risco, esses pacientes tinham mais risco de ir para o braço depois de ter sido indicada a cirurgia. Esse aqui é o único trabalhinho, né, que a gente tem uma comparação, um comparativo e cego entre tratamento conservador e tratamento cirúrgico. Ele pegou 64 pacientes, né, colocou num braço sem cirurgia, um braço com cirurgia, características pré-operatórias bastante similares. E pasmem vocês, depois de 10 anos, eles são exatamente iguais. Não tem diferença no JOA, no tempo de andar 10 metros. Então, é um trabalho, dos trabalhos que compara, né, é o melhor trabalhinho em termos de desenho. Ele favorece, então, né, numa diferença entre tratamento conservador e tratamento cirúrgico em 10 anos. Lembrando que são pacientes com mielopatia leve. Ele coloca também uma curva de mortalidade, curva de Kaplan-Meier. A gente observa nitidamente, apesar do pênus ser significativo, que os pacientes que foram submetidos a tratamento cirúrgico, eles apresentavam uma mortalidade maior do que os pacientes que tinham tratamento conservador. Mas um trabalhinho prospectivo, 55 pacientes alocados somente para o tratamento conservador. Eu não falei um pouco, mas o tratamento conservador é muito, ele difere um pouquinho, mas o esteio principal são medicações anti-inflamatórias e analgésicas, o colar cervical de maneira intermitente, e alguns trabalhos com a contração cervical também de maneira intermitente, com tratamento conservador. 55 pacientes, follow-up médio de praticamente 8 anos, e pior em 14 pacientes, follow-up foi um pouquinho maior, né? Quer dizer, 25%. Mesmo assim, a gente tem 75% de pacientes que ficaram estáveis, ou melhoraram. E observou que o grupo que piorou apresentava maior cifose do que comparado com o grupo que não piorou. Então, aí a gente passa agora dos estudos prospectivos para as revisões sistemáticas e meta-análise. Uma revisão sistemática englobando 6 trabalhos. É claro que a maior parte dessas revisões temáticas é por incluir trabalhos de menor qualidade científica, 7 casos. Trabalho cirúrgico é difícil fazer um prospectivo bonitinho, que nem aquele que a gente falou. Então, acaba gerando uma recomendação fraca, uma evidência pequena. Mas existe uma recomendação de que se trate de maneira conservadora os pacientes que têm mielopatia leve. E não dá para a gente falar, necessariamente para esses pacientes, que o trauma ele vai gerar uma piora necessariamente nesses pacientes daí. Essa pergunta o pessoal não conseguiu responder. Aqui, mais uma vez, também mostrando o comparativo em 10 anos, que os pacientes são similares no tratamento conservador e tratamento cirúrgico. O tempo de andar também 10 metros é igual em 10 anos. Então, clinicamente, parece não haver muita diferença desses pacientes com mielopatia leve, tratamento conservador e tratamento clínico. Então, eventualmente, quais são os pacientes que podem ser beneficiados com cirurgia? Eu diria para vocês que seria a minoria, mas a gente consegue estratificar um subgrupo de pacientes que a gente tem que ficar um pouquinho mais antenado se a gente vai propor o tratamento conservador. A gente vai buscar mais uma vez na literatura, uma revisão sistemática com meta-análise, desses trabalhinhos incluídos. Ele observou que esses fatores aqui, uma hipermobilidade cervical C2 C7 no raio-x fricção e extensão maior que 50 graus, a presença de espondilocistese degenerativa, e paciente que tem, na verdade colocou o contrário aqui, lordose negativa, seria cifose segmentar. São fatores de risco para o paciente sair da braço conservador para o tratamento cirúrgico. Então, se a gente está propondo um tratamento conservador para esse tipo de paciente, a gente tem que ficar um pouquinho mais antenado. Sumarizando, então. A gente tem fatores ligados à piora dos pacientes que têm tratamento conservador, cifose segmentar, hipermobilidade, espondilocistese. Isso dos trabalhos prospectivos achados pré-operatórios em eletroneuromiografia e potencial evocado somato sensitivo, aqueles pacientes que têm compressão circunferencial da medula. E lembrando que somente os pacientes que são submetidos à cirurgia têm risco de complicações cirúrgicas, e nas grandes séries a gente chega até 10% de complicações entre complicações menores e maiores, inclusive envolvendo a letalidade, girando em torno de 0,8. Então, mais que a gente falar, fica essa briga de tratamento conservador e tratamento cirúrgico, acho que cabe ao especialista a gente estratificar bem os pacientes, porque acho que cada um deles tem o seu papel, tanto o tratamento cirúrgico quanto o tratamento conservador. Obrigado.